E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje o assunto não é muito bacana, né? Eu não podia deixar passar o que está acontecendo lá no Espírito Santo em relação aos saques por causa da greve da polícia. Eu tenho aqui uma colinha, são 75 mortes que ocorreram desde sábado, pelo menos isso é uma informação do G1. 200 furtos e roubos a veículos na segunda-feira, só na segunda-feira em Vitória. Mais de 4 milhões e meio de reais em prejuízos e ainda que 1.200 homens do Exército já estão atuando lá no estado. Por que eu estou fazendo um comentário sobre esse vídeo, sobre esse assunto? É porque eu li em 2014, 2013, 2014, 2015 muitos livros de não ficção, livros de divulgação científica a respeito de... Eu estava investigando, lendo a respeito dos valores morais do ser humano. Li para mim, não li para fazer nenhum trabalho específico, mas eu li um conjunto de livros, por exemplo, um do Sam Harris que eu gosto bastante, que é esse aqui, ó, A Paisagem Moral. Tem vídeo aqui no canal, uma breve resenha, um breve comentário sobre esse livro. Eu li ele 2 vezes, eu vou deixar o link na descrição aí se você quiser ver. Ele investiga aqui se a moralidade humana, né, se os valores morais podem ser determinados pela ciência, ou se são tão subjetivos e tão dogmáticos que só podem provir da religião. Mas por que eu estou falando tudo isso? É que com essa greve da polícia e essa violência, me lembrei de um texto do Steven Pinker, que é um neurocientista americano, que ele falou de uma situação, ele citou uma situação muito parecida que aconteceu com ele. Eu vou mostrar para vocês, eu vou falar para vocês desse texto. Mas antes eu queria deixar bem claro que é óbvio que a mídia sempre manipula os números em favor de alguém, de algum interesse. Eu sei disso, eu não sou ingênuo. Então a gente tem que ficar muito atento a quem interessa esse tipo de manipulação midiática, desse tipo de pânico criado dentro da sociedade, enfim, nos estados, nas cidades. Eu me lembro de ter vivenciado um pouco disso aqui na minha cidade. Eu não me lembro exatamente o ano, já faz algum tempo, que os ataques dos grupos organizados de dentro das cadeias em várias delegacias do estado de São Paulo, inclusive da cidade onde eu moro, já faz muitos anos isso, talvez a maioria não se lembre, mas provocou pânico generalizado na população. Eu fiquei muito preocupado, ligava para minha esposa no trabalho onde ela estava, falava, cuidado porque está acontecendo isso. Muita coisa era da mídia, obviamente, isso é asqueroso, isso é nojento. Então eu tenho essa noção, eu tenho essa ciência de que isso é manipulado muitas vezes por interesses muito obscuros e macabros. Mas vamos então ao texto para vocês verem como isso acontece em qualquer lugar do mundo, né? E muitas vezes em países civilizados, como é o caso do Canadá, que eu vou citar aqui para você. Quando eu era adolescente, no orgulhosamente pacífico Canadá, durante os românticos anos de 1960, era um defensor fiel da anarquia de Bakunin. Ria do argumento de meus pais de que se o governo entregasse as armas, o caos tomaria conta de tudo. Nossas previsões concorrentes foram postas à prova às 8 horas da manhã do dia 17 de outubro de 1969, quando a polícia de Montreal entrou em greve. Às 11h20, o primeiro banco tinha sido roubado. Ao meio-dia, a maioria das lojas do centro da cidade haviam fechado as portas por causa dos saques. Algumas horas depois, taxistas incendiaram a garagem de um serviço de aluguel de limusines que concorria com eles por passageiros do aeroporto. Um atirador assassinou um policial na província, baderneiros invadiram hotéis e restaurantes e um médico matou um ladrão em sua casa no subúrbio. No fim do dia, 6 bancos haviam sido assaltados, 100 lojas haviam sido saqueadas, 12 incêndios haviam sido provocados, quilos e quilos de vidros de vitrines haviam sido quebradas e 3 milhões de dólares em prejuízos haviam sido registrados, até que as autoridades da cidade tiveram que chamar o exército e, é claro, a polícia montada para restabelecer a ordem. Esse teste empírico decisivo deixou minha política em frangalhos. Esse texto é do livro do Steven Pinker chamado Tábula Rasa, que foi editado pela Companhia das Letras. Eu não sei se ele ainda está disponível no mercado aí. Eu queria propor para vocês uma reflexão sobre isso, né? Onde é que estão os valores morais e a ética das pessoas quando você retira da equação aquilo que força ela a ser assim? Por exemplo,
uma força policial. Quer dizer que se eu retirar da sociedade a força que obriga que a sociedade seja ética e que pressiona para que a sociedade seja ética, o completo caos se estabelece. E onde estão os valores morais que as pessoas aprendem geralmente através de suas formações religiosas? Aí é que está. Esse livro, A Paisagem Moral, do Sam Harris, ele argumenta nessa história aqui, que na verdade isso é quase que uma tentativa de defesa de tese, né, uma hipótese na verdade. Ele argumenta que a moralidade humana ela não provém, ela não vem de ensinamentos religiosos, ela não vem de dogmas religiosos, mas sim ela pode ser mensurada através de estudos científicos. Ou seja, a gente consegue medir qual é o nível aceitável de bem-estar, ou seja, qual é o parâmetro aceitável de bem-estar, o que é bom para uma pessoa, o que é bom para uma sociedade, sem incluir nesse raciocínio determinado tipo de ensinamento religioso ou dogma moral em cima de bases religiosas. Porque o que parece, e aqui eu não estou defendendo religião nenhuma, porque eu acho que todas falham nesse sentido, eu também não estou discutindo aqui os valores e os benefícios das religiões, mas o que eu estou discutindo aqui é o que acontece quando você tira essas coisas da vida das pessoas, tira isso da equação e o desequilíbrio que isso promove. Quando você remove a força que pressiona para que as pessoas vivam, entre aspas, numa situação aceitável de equilíbrio emocional, equilíbrio moral e ético, quando você remove isso, parece que as pessoas, ou uma parte delas, obviamente, parece que elas se dão o direito, acham que estão no direito de fazerem o que querem para sobreviver. É claro que eu acredito que parte do pessoal que está fazendo isso está sendo incitado a fazer isso por interesses, eu acredito nisso, para que a mídia jogue o holofote nisso e para que isso seja divulgado a prejudicar um outro grupo, claro. Agora, o que aconteceria com todos nós se isso fosse feito a longo prazo? Isso me assusta um pouco, na verdade eu fico realmente um pouco preocupado, porque eu não sei até onde eu também não seria levado por isso. E não adianta você vir aqui no comentário dizer para mim, não, imagina, eu jamais faria um negócio desse, eu jamais entraria numa loja de uma pessoa que eu não conheço para roubar. A gente tem que lembrar uma coisa, quando nós estamos separados de um grupo, como indivíduos, como única pessoa, como uma unidade, nós temos uma tendência a racionalizar melhor sobre alguns assuntos. Quando você está no meio do calor de um grupo, e aí eu acho que eu posso incluir a grande maioria esmagadora das pessoas, você acaba sendo incendiado por aquilo, você acaba sendo contaminado por aquela situação. Basta ver o que acontece com as torcidas, né? E não estou falando nem de torcidas organizadas, estou falando de torcidas de uma maneira geral. Você não consegue, ou teoricamente você não consegue, sentar num banco de um estádio completamente lotado. Vamos colocar uma situação ideal, onde todos estão torcendo pela seleção brasileira, onde não há, teoricamente, ali do seu lado, inimigo seu, um time adversário, porque hoje trata-se como inimigo. Quando acontece uma situação emocionante, um gol, uma jogada bonita, você se incendeia, você se emociona com aquilo. Então, essa natureza de emoção, essa natureza quase que instintiva, né? Primitiva, pode ser levada por esse lado também. Então essa é a reflexão que eu quero deixar aqui. Por que isso ocorre? Né? Não o fato em si, como a mídia mostra. Eu queria tentar separar isso, deixar isso bem claro. Não a exposição midiática disso, mas por que isso ocorre? Porque isso é citado, por exemplo, num livro de um cientista tão renomado, numa situação que ocorreu num país extremamente organizado. Tudo bem que é numa época diferente, nós estamos falando da década de 70 do século passado, mas isso ainda ocorre hoje e nós tivemos mais uma demonstração dessa. Deixe seu comentário aí, vamos conversar a respeito com calma, com educação, sem ficar um agredindo o outro, obviamente. Vamos respeitar as opiniões, vamos conversar. Tá? Esse vídeo está sendo veiculado tanto no Facebook quanto no YouTube. Fiquem à vontade para comentar onde vocês quiserem, beleza? Então
Então eu queria deixar esse recado aqui. Não é um assunto agradável, mas eu, a partir desse ano, quero tratar de vários assuntos diferentes, não só divulgação de livro, e acho que vale a pena a gente colocar em pauta certas coisas para conhecer a opinião de vocês e interagir um pouco melhor, beleza? Então, se você chegou até aqui, dê o seu joinha, se inscreva e divulgue para os seus amigos. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.